Olha só, tem um filme que tá dando o que falar, chamado Hamnet, e ele basicamente desenterrou uma teoria antiga sobre o William Shakespeare. E não é uma teoria qualquer, não. Envolve uma tragédia pessoal tão, mas tão profunda, que pode ter mudado a história da literatura pra sempre. Bora entender que história é essa. E a grande questão é essa, né? Será que a maior dor da vida do Shakespeare foi o que deu origem à obra mais famosa dele? Pensa só, a morte de um filho ter inspirado a peça Hamlet? É essa conexão, esse mistério que a gente vai investigar agora. Bom, para começar, por que é que essa discussão, que tem mais de 400 anos, voltou com tudo agora? A resposta está na telona. Um filmaço dirigido pela Chloe Zhao. Então, como dá pra ver, o filme foi um baita sucesso. A crítica adorou, elenco de primeira, prêmios, mas o ponto principal aqui é outro. O mais legal é que o filme não tenta ser um documentário, sabe? A ideia é imaginar os detalhes, a intimidade da vida familiar do Shakespeare, principalmente pelo lado da esposa dele, que a história oficial, bom, quase nunca menciona. Mas, ó, antes da gente entrar de cabeça na ficção, vamos com calma. É importante separar o que é fato do que é imaginação. O que a gente sabe de verdade sobre essa fase da vida do Shakespeare? E o ponto central é este: Hamlet Shakespeare existiu de verdade. Ele era o único filho homem do cara. Isso aqui não é invenção de roteirista, não. A perda foi real. E é isso que deixa tudo tão forte, tão impactante. Agora, olha que interessante essa linha do tempo. A proximidade das datas é impressionante. Pouquíssimos anos separam a morte do filho, Hamlet, e a hora em que ele senta para escrever Hamlet. É exatamente essa coincidência que deixa todo mundo, de historiadores a cineastas, fascinado há séculos. E aí que a coisa fica interessante para a ficção. Ninguém sabe do que o Hamlet morreu. Não tem registro. O filme até sugere a peste bubônica, que nem era super comum na época. Mas, certeza, nenhuma. E é justamente essa lacuna, essa falta de informação, que abre a porta para a imaginação dos artistas. Então tá, a linha do tempo já é uma coincidência bem forte. Mas a pista mais clara, a mais direta dessa conexão toda, tá na cara, literalmente, nos nomes. Hamnet e Hamlet. A semelhança é gritante, né? Ah, mas poderia ser só uma coincidência. Será? Pois é, a história mostra que o buraco é bem mais embaixo. O lance é o seguinte: naquela época, Hamnet e Hamlet eram na prática o mesmo nome, eram intercambiáveis. A prova disso está no testamento do próprio Shakespeare. Ele tinha um amigo chamado Hamlet Sadler, e no documento ele chama o cara de Hamlet Sadler. Ou seja, quando ele foi dar nome para o príncipe da Dinamarca, ele estava, sabendo ou não, usando o nome do filho que tinha perdido. Ok, então a gente já tem os fatos, já tem as coincidências na mesa. Agora, vamos ver como o filme e o livro pegam tudo isso e transformam numa história que, olha, é de cortar o coração. E aqui tem uma sacada genial da história. O foco não é no Shakespeare, é na esposa dele. No livro, ela é chamada de Agnes. A história inteira é contada pelo olhar dela, a mãe que está vivendo luto pela perda do filho. A real é que a gente sabe pouquíssimo sobre a Anne Hathaway de verdade, a esposa dele. Então, o que o filme faz? Transforma ela nessa personagem, a Agnes, uma mulher quase mística, super ligada na natureza. É uma liberdade criativa, claro, mas é o que permite a gente entrar no lado emocional da coisa, aquilo que nenhum documento histórico conseguiu registrar. E com tudo isso, a história vai fundo no seu tema principal. Como é que uma dor pessoal, uma perda devastadora, pode virar arte? E uma arte que atravessa séculos. E tudo isso leva para uma das cenas mais fortes do livro. Pensa na situação. A Agnes, a mãe em luto, vai para Londres e dá de cara com o nome do filho estampado num cartaz de teatro. A primeira reação é de choque, de raiva, né? Mas aí ela entra, assiste a peça e vê o próprio marido no palco fazendo o papel do fantasma. É ali que a ficha cai. Ela entende que ele não estava usando a dor deles, mas sim dando um jeito de trazer o filho de volta, de imortalizar o menino da única forma que ele sabia fazer, com a arte. E isso mostra que esse sentimento não apareceu só ali. Essa citação, por exemplo, é de outra peça que o Shakespeare escreveu mais ou menos na mesma época da morte do Hamlet. É difícil ler isso e não sentir o peso da dor de um pai, né?
E os especialistas concordam, alguma coisa mudou na escrita do Shakespeare depois de 1596. As peças dele começaram a ter mais pais sofrendo a perda de filhos, mais histórias de reencontro, até personagens que ressuscitam. É como se o trauma da vida real dele estivesse, sabe, transbordando para a arte. Então, resumindo, o que a gente tem aqui? Uma teoria muito, muito forte, mas sem prova definitiva. Vamos pensar um pouco no que isso significa. É importante deixar isso bem claro. Essa conexão direta é pura especulação. Não existe nenhuma carta, nenhum diário, nenhum bilhete do Shakespeare falando: olha, escrevi essa peça para o meu filho. Historicamente, não tem como provar. Mas talvez o motivo dessa teoria ser tão popular não tenha a ver com os fatos. Talvez tenha mais a ver com a nossa vontade de ver a pessoa por trás do gênio, de enxergar o pai de luto, não só o autor genial. É um jeito de se conectar com a dor dele, uma dor que é universal. Isso tudo leva a gente para uma reflexão final. O filme Hamlet não quer ser um documentário, a gente já viu isso. Ele está buscando uma verdade emocional. Então fica a pergunta: o que importa mais? A verdade dos fatos, que talvez a gente nunca tenha, ou a verdade da arte, que consegue pegar uma emoção não registrada e fazer a gente sentir o eco de uma dor que aconteceu há mais de 400 anos? Fica aí para a gente pensar.